E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Quem estiver no fundo, puder acender as luzes, por favor, para poder enxergar aqui os nossos irmãos também. Obrigado, Zé. Deus abençoe. Nós estamos, você sabe, sempre numa conversa aqui dominical, que na verdade também é uma conversa semanal, porque diariamente a gente compartilha devocionais, conversas, e nós estamos numa conversa aqui, numa sequência de conversas sobre encontros com Jesus, ou encontros que transformam, encontros que mudam quem nós somos, que restaura quem nós somos em Deus. E toda essa temática é construída a partir do Evangelho de João, e especificamente, um dos encontros é o 6º capítulo do livro. O 6º capítulo do livro que fala sobre o grande inimigo. Quem é e qual é o grande inimigo do cristão, daquele que deseja, que quer, que anseia viver uma vida com Deus. E, inevitavelmente, quando se fala de o grande inimigo, o capítulo que cai para nós refletirmos é o capítulo de Mateus, capítulo 4, ou Lucas, capítulo 4, que fala sobre Jesus e Jesus sendo tentado pelo diabo. Então é evidente que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, o grande inimigo que nós temos é o diabo. Afinal de contas, nós fomos treinados para pensar de maneira sempre dúbia, de maneira dicotômica. Nós fomos sempre ensinados a pensar dessa forma. É a luta do bem contra o mal, do certo contra o errado, do justo contra o injusto. É essa luta, é a luta do céu contra o inferno. Nós fomos acostumados a pensar nesse dualismo maniqueísta que acompanha a gente por toda a vida e a construção do pensamento pós-moderno ocidental. Esse é o nosso ponto. Então, quando você fala sobre um grande inimigo, quem é o grande inimigo? Quem é o grande inimigo de quem anda com Deus? Bem, o grande inimigo de quem anda com Deus é o diabo. É óbvio, porque essa é a luta. Essa é a encrenca, essa é a predisposição. É isso que está desenhado. E eu vim destinado hoje aqui, acordei feliz por conta disso, para poder vir aqui hoje e dizer para você que não é isso. O diabo, embora seja o nosso adversário, não é o nosso principal inimigo, porque o diabo foi vencido, o diabo foi derrotado. O diabo não tem poder sobre você e sobre a sua vida, e tampouco sobre as suas decisões. O diabo não passa de um tentador, mas embora ele seja tentador, ele não tem nenhum poder de interferência direta, ele não tem poder sobre você. Então o nosso maior inimigo, embora a gente leia aqui e perceba que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, o nosso maior inimigo não é o diabo que o tenta. E eu quero construir com você essa percepção. Se você for voltar um capítulo, você vai se deparar com o batismo de Jesus. Lembra do batismo de Jesus? É um dos capítulos mais lindos que a gente tem na Bíblia. O João Batista está no Rio Jordão, batizando uma fileira enorme de pessoas, muita gente.
E ali está o João Batista batizando aquelas pessoas, homens, mulheres, e batiza. E ele não nega palavras duras, não. O que a Bíblia vai dizer para a gente é que quando alguém se aproxima dele para se batizar, ele diz assim para essas pessoas: raças de víboras. Olha que legal, né? Raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos e convertei-vos. E ele batizava um, batizava o outro, e uma fila enorme de gente para se batizar. E no meio dessa fila estava o seu primo, Jesus de Nazaré, um homem comum, não se vestia de maneira diferente dos outros, não estava com uma luz ao seu redor para diferenciá-lo da multidão. Não, ele pega fila junto com todo mundo. Inclusive, de repente, quem estava à frente de Jesus, ou quem estava atrás de Jesus para se batizar, nem percebeu que era ele. Ele estava ali na fila com todo mundo, e quando chega a sua vez, quando ele está diante do João Batista, aí eu imagino que as pessoas tenham ficado um tanto quanto se sentindo ansiosos com aquilo, porque agora o João Batista não está ofendendo mais, ele não está sendo duro com o seu sermão, ele pegou alguém para batizar e não está chamando esse alguém de raça de víbora, ele não está dizendo arrependa-se, pecadores, ele não está dizendo nada disso, pelo contrário. Quando Jesus se aproxima, ele diz: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você vem a mim para eu te batizar, mas eu necessitaria ser batizado por ti, porque eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E aí há uma comoção generalizada, porque o João Batista é um profeta respeitado por todos. Todo mundo sabe que o João Batista é um profeta num momento em que os profetas haviam desaparecido. As pessoas estavam vivendo um silêncio, a gente chama isso na teologia de período interbíblico. Eu não sei se você já ouviu falar, mas o período interbíblico é um período de silêncio profético, onde desde o último capítulo de Malaquias até o primeiro capítulo de Mateus, há um espaço de 400 anos em que Deus não levanta um profeta. Ninguém ouve dizer assim diz o Senhor. É um período de silêncio. E quem se levanta pós silêncio profético, pós 400 anos sem ouvir a voz de Deus? João Batista. João Batista é a voz de Deus que clama no deserto, e todo mundo reconhece isso, mas agora a voz de Deus que clama no deserto não tem voz para dizer quem está diante dele. Ele não tem como pronunciar isso, então todos reconhecem, está aqui, é verdade, diante de nós está o Cordeiro de Deus. É uma comoção. E a Bíblia vai dizer para a gente, então, que quando João Batista batiza Jesus, os céus se abrem. O Espírito de Deus repousa sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. E uma voz vem do alto, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este não é outro. Vocês não devem esperar outro. Vocês não devem querer outro. Este é o meu filho amado, a qual eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. É com essas palavras que Jesus se levanta do batismo. É com essas palavras que Jesus segue agora a sua vida sendo conduzido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, aqui no capítulo 4, vai fazer algo inusitado. Porque o Filho amado de Deus não vai ser conduzido para os grandes triunfos. O Filho amado de Deus não vai ser conduzido para grandes vitórias.
O filho amado de Deus não está sendo conduzido para vencer os seus inimigos e conquistar as coisas deste mundo e crescer e etc, e ser visto e ser notado. O filho de Deus, o filho amado, este é o meu filho amado. Este filho amado foi conduzido pelo Espírito. Sabe o Espírito que desceu sobre ele no batismo, em forma corpórea de uma pomba? O Espírito de Deus, pois é, o Espírito de Deus conduz Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. O Espírito de Deus conduz Jesus para o deserto. E isso parece uma contradição. Ora, se você é um filho amado de Deus, bom, Deus vai te conduzir para coisas grandes, boas, incríveis, que não sabes, que não conheces. Oh, glória! Se você é um filho amado de Deus, bom, Deus vai te conduzir em triunfo. Afinal de contas, você é cabeça, não é cauda. Você é filho, não criatura. Você é incrível. Então Deus vai conduzir você em triunfo, em vitórias, em conquistas, em realizações. Só que o Espírito de Deus conduz Jesus para o deserto. E é engraçado como o próprio Evangelho sabota a nossa maneira humana de pensar. Como o próprio Evangelho sabota a nossa consciência religiosa, pragmática, que quer nos fazer vencer a qualquer custo, andar sobre as nuvens a qualquer custo, o próprio Evangelho nos sabota. É por isso que, se você for ler as cartas que Jesus manda para as igrejas da Ásia Menor em Apocalipse, você vai ver em uma delas algo inusitado. Você vai ver Jesus dizendo o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir bater e abrir a porta, eu entrarei. Jesus está escrevendo isso para uma igreja. É como se ele estivesse dizendo em alto e bom som: gente, vocês estão aí cantando para mim e eu não estou aí com vocês. Vocês estão aí falando de mim e eu não estou aí com vocês. Vocês estão aí ensinando a respeito de mim, pregando a respeito de mim, e eu não estou aí com vocês. Eu estou do lado de fora batendo e vocês não me deixam entrar. Porque se vocês me deixarem entrar, o próprio Evangelho, o próprio Jesus vai sabotar a nossa religião. E é engraçado como o Evangelho sabota a nossa religião. Porque eu vou desabafar aqui para você. Sabe que aqui, a maior parte das vezes, é o meu divã também. Eu queria muito que fosse diferente, de verdade. Eu queria. Eu queria que esse negócio que a gente ouve por aí fosse de verdade. Eu queria mesmo, eu queria de verdade. Poxa, imagina, rapaz, eu ia estar agora esperando o meu helicóptero chegar para me levar embora para uma das minhas mansões, com 25 empregadas. Poxa, amanhã, segunda-feira, eu ia estar preocupado, sabe com o quê? Com nada. Eu queria muito que isso fosse verdade. Só que não é. E é muito simples saber, é só você abrir a Escritura e ler. O Espírito de Deus conduziu Jesus para o deserto. E aqui começa a revelação de quem é o nosso maior inimigo. De quem é o grande inimigo que nós devemos vencer.
de quem é o grande inimigo que nós devemos lutar contra. Jesus está com fome, 40 dias e 40 noites, sem comer. Tem irmão que não aguenta 40 minutos. Eu sei, eu conheço. E eu ainda fui generoso, 40 minutos, viu? Deus sabe. 40 dias e 40 noites sem comer. Fome. O diabo se apresenta para Jesus em forma de um tentador. E a sua palavra para Jesus é: se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães e coma. Mate a sua fome. Acabe com o seu problema. Resolva a sua vida. Você não é o Filho de Deus? Se você for mesmo, então resolva. E a gente acaba não entendendo. Jesus entra no deserto com uma palavra que ele ouviu do Pai pós-batismo: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E quando ele chega diante do diabo, o diabo diz para ele o seguinte: será que é mesmo? Você é mesmo quem Deus disse que você é? Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra lá no Éden, quando Deus disse para o homem: olha, de toda árvore do jardim comerás livremente, exceto desta árvore aqui que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia em que vocês comerem, certamente morrerão. Aí chega a serpente e fala assim para eles: será que foi isso mesmo que Deus disse? Não comerás? Ah, bobagem. Será que foi isso mesmo? E agora a mesma estratégia é repetida: você é mesmo o Filho de Deus? Porque se você for o Filho de Deus, use o poder que você tem para satisfazer a sua necessidade. Então, meu irmão, por favor, guarda isso no seu coração. A grande tentação que Jesus venceu no deserto não foi a tentação de se prostrar diante de outros deuses, de desviar, de virar ateu, de acreditar, de parar de acreditar em Deus. O diabo não quer que as pessoas parem de acreditar em Deus. O que o diabo pediu para Jesus não foi para Jesus deixar de acreditar em Deus. O que o diabo pediu para Jesus foi para Jesus usar Deus em benefício próprio, para resolver o seu problema, para resolver a sua vida. Pegue esse poder que Deus te deu, pega isso aí que Deus te deu e usa para o teu benefício. Usa para saciar a sua fome. Usa para os seus próprios apetites. Usa para realizar os seus sonhos. Usa o que Deus te deu e realiza os seus sonhos, bobo, boba. Você é crente, mas não é bobo não. Usa o que Deus te deu para autorrealização, para você matar a sua fome, para você ficar saciado. Usa o que Deus te deu para o seu benefício, para benefício próprio. O diabo não queria que Jesus perdesse a fé, o diabo queria que Jesus tivesse fé em si mesmo. Entende? Às vezes a gente acha que o diabo está tentando desviar a gente. Ai, sabe de nada, inocente. Ele quer que você permaneça exatamente do jeitinho que você é.
Você acha que o diabo quer impedir você de vir para a igreja? Não, ele quer que você venha. Inclusive, em muitos casos, ele mesmo providencia uma igreja para você ir. Tem gente que acha que o diabo, se fosse abrir uma igreja, abriria uma igreja do diabo. Isso não vai acontecer, porque se o diabo abre uma igreja do diabo, ele ia ter que falar a verdade a respeito de si mesmo, e o diabo não fala a verdade. Então, porque ele não fala a verdade, o diabo abre uma igreja que se parece com a igreja de Deus, mas no final é uma igreja do diabo, porque é mentira, e o diabo é mentiroso desde o princípio. Quem fala isso é o apóstolo Paulo. Ele vai dizer assim, cuidado, porque o diabo, o seu adversário, ele se apresenta para você como um anjo de luz. Cuidado. Ele não se apresenta para você com chifre, cauda, um tridente na mão e cheirando enxofre. Senão você ia saber, você ia olhar e falar, puxa, é o diabo. Mas ao invés disso, ele aparece para você como um anjo de luz. Aí você olha e fala, puxa, é um anjo de luz. Olha que coisa linda. Glória a Deus. É o diabo. O que engana a gente não é a mentira, o que engana a gente são os sofismas, é aquilo que se parece com a verdade. Tem aparência de verdade, mas tem essência de mentira. E isso é o que engana a gente. Sabe o que é um sofisma? Eu gosto muito desse exemplo, porque isso remete à minha infância. Sabe quando você chega em casa, abre o freezer, e tá lá aquele pote azul claro, aquele mesmo, aquele pote azul claro, você fala, glória a Deus, porque olha o calor que tá, gente, eu tô aqui me derretendo. Aí você pega um potinho, colherzinha, e vai seco, agora vai. Você bota aquele pote pesado, você fala, glória a Deus, está cheio, bota em cima ali. Na hora que você abre, feijão. Sofisma. Tem aparência de uma coisa e tem essência de outra coisa. Parece ser isso, mas não é o que parece ser. E é isso que engana a gente. O que engana a gente é uma coisa que parece ser. Você não vai na despensa procurar sorvete. Você vai no freezer. E aí quando você vai com expectativa e você abre e olha por dentro, você vê que aquilo é outra coisa. Então o diabo se apresenta para você como um pote de sorvete, só que dentro é feijão. Toda vez que você vê agora um pote de sorvete com feijão, você vai lembrar, você vai repreender ele em nome de Jesus. E não faz isso na sua casa não, que isso é maldade, viu? As pessoas que não sabem que você fez isso, elas se iludem. Elas ficam cheias de expectativa. É mancada isso. Mas o diabo não se manifesta com chifre, cauda, tridente, cheirando enxofre. Ele se manifesta como anjo de luz. E o apóstolo Paulo mesmo diz que dessa forma ele engana a muitos. Porque a sua essência está corrompida. A sua essência está destruída. Por dentro ele não comunica, por dentro ele não transparece, por dentro ele não mostra. É um pote de sorvete cheio de feijão. A grande luta de Jesus, o grande inimigo que ele precisa vencer, o grande inimigo que nós precisamos vencer,
é aquele que trabalha em nós a percepção de que Deus está ao nosso favor e de que nós podemos usar Deus para realizar os nossos desejos e poder usar Deus para saciar a nossa fome e usar o poder de Deus para materializar os nossos desejos, os nossos sonhos. Essa é a proposta para ele. E aí Jesus está com fome? Resolva. Dobra o joelho aí. Torne-se alguém ensimesmado, que olha só para si, que pensa só em si, que quer saber só de si, e usa tudo que Deus te deu para poder matar a sua fome. O diabo não queria desviar Jesus. O diabo queria que Jesus usasse a Deus. O diabo não queria que Jesus parasse de acreditar em Deus, de ter fé. O diabo não queria que Jesus parasse de ter fé. O diabo queria que Jesus tivesse fé em si mesmo. No seu desempenho, na sua oração. O diabo quer que você tenha fé na oração poderosa. Naquela palavra, sabe? Você fala, nossa, que palavra poderosa. E o pior é que a gente tem caído como um patinho. Cara, como a gente tem caído como um patinho. Como nós temos abraçado essa ideia assim de um jeito inocente, totalmente. O Senhor da igreja permanece sendo Jesus. E nós nos reunimos para que Jesus use a nossa vida. Nós não nos reunimos para usarmos Jesus ao nosso favor. Nós nos reunimos para que Jesus use a nossa vida. É um ponto de vista que muda toda a lógica do negócio. Nós não somos manipuladores do divino. Isso aqui não é uma alquimia. O Evangelho de Jesus não é uma alquimia, isso não é mágica. Nós não somos manipuladores do divino. Nós não obrigamos a Deus a fazer a nossa vontade. Nós nos submetemos à vontade de Deus. Nós nos submetemos ao querer de Deus, ao que Deus quer de nós. E puxa, como é difícil perceber isso, entender isso, viver isso. Como é difícil perceber isso. Eu queria muito que você refletisse no por que você saiu da sua casa hoje para vir aqui.
que você está esperando? O que você acha que você só não conquistou ainda porque está faltando fé, está faltando um pouquinho assim de fé? Se você botar mais um negocinho ali, olha, 3 fios de cabelo dentro do caldeirão, e aí você coloca um pedaço de unha e dá uma mexida, aí você fala 3 palavrinhas mágicas aqui dos Salmos e pá! O que você está esperando? O que você acha que você ainda não conquistou porque faltou um pouquinho de fé? Falta só um pouquinho, só um pedacinho. Sem perceber, nós vamos caindo na maior de todas as armadilhas. O maior inimigo que nós temos. O desejo, a sede que nós temos de sermos senhores da nossa própria existência. Desde o começo, gente. É só você ler a história do primeiro homem. O que o diabo falou para ele? No dia em que você comer esse fruto, você será como Deus. Você será senhor de si mesmo. Você terá o controle da sua vida nas mãos. E o passo mais difícil que nós temos para dar, a entrega mais difícil que nós temos para fazer, é a entrega do bendito do controle. O diabo está vencido, mas a nossa natureza está aqui ainda. O diabo está vencido, mas o meu desejo de ser senhor da minha própria vida permanece. O meu desejo de vencer na vida e de triunfar pelos meus próprios méritos, ele permanece aqui. Eu tenho dificuldade de confiar em Deus. Eu tenho dificuldade de andar no caminho que Deus quer que eu ande, porque tem um atalho para isso. É o que o diabo fala para Jesus. Ele fala assim, ó, se você se prostrar agora e me adorar, eu te dou todos os reinos da terra. Você não precisa fazer esse caminho que Deus disse para você fazer. Você não precisa fazer um caminho de submissão. Eu te dou agora tudo o que você quiser. Tudo que você quer é teu, eu te dou. Você não precisa andar por esse caminho estreito, difícil, solitário, duro. Tá, para com isso. Tem atalhos. Tem outro jeito. Tem o jeito que você controla. Tem o jeito que Deus controla, mas tem o jeito que você controla. Então ande pelo caminho que você controla. Você vai chegar no resultado muito mais rápido. Você vai alcançar o que quer muito mais fácil. A entrega do controle é o nosso grande inimigo. Haja visto o grande sucesso que essa nova teologia, que a gente chama de teologia coaching, haja visto o sucesso que esse negócio faz. De ter um cara abrindo a Bíblia e ensinando você, a partir da Bíblia, a ser senhor da sua própria vida e do seu próprio destino. E a gente adora isso. A gente adora do me engana que eu gosto, a gente adora isso. De uma coisa que fala sobre Deus, que tem aparência de Deus, que tem cheiro de Deus, que tem estereótipo de Deus, mas que dentro é o Satanás. A gente adora isso. A gente adora as coisas que se parecem com coisa de Deus. E eu não tenho nada contra coaching. Eu tenho contra a teologia do coaching.
Para ficar claro, coaching é uma profissão, como qualquer outra. E tem gente muito boa. A teologia do coaching é uma maneira diabólica de enganar pessoas usando o nome de Deus. E isso não tem nada de bom. Isso é maligno, é satânico. Só que entrega exatamente o que a gente quer. Controle nas nossas mãos. Quer vencer esse deserto que você está passando? Acorda às 5:30 da manhã. Deita numa banheira de gelo. Vai te catar, rapaz. Se liga. Quer vencer essa luta que você está vivendo? Vamos escalar o monte no XPTO. Submeta-se à vontade de Deus, meu irmão. Você não é o senhor da sua vida. Você não banca a sua existência. O seu destino não está nas suas mãos. Não está. Por mais que nós quiséssemos, não está. Jesus não está vencendo o diabo aqui, não. Jesus está vencendo esse desejo que nós temos de dominar a nossa vida e de fazer o que nós quisermos, quando nós quisermos e do jeito que nós quisermos, de nos tornarmos senhores da nossa própria vida. Não é à toa que o tempo inteiro Jesus está dizendo para as pessoas: eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Eu não estou aqui para fazer a minha própria vontade. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Consegue entender? Amém? Esse é o maior inimigo. É o maior inimigo. Depois eu vou vender uma toalhinha aqui para vocês. Você pode botar ali. É porque é o que as pessoas querem. É alquimia. Você pega a toalha, dá uma ungida nela, depois passa um suor, bota 3 fiozinhos de cabelo, pá! Aqui. Meu irmão, Jesus, basta. A vontade de Jesus basta. E sim, o Espírito de Deus nos conduz para desertos. Sim. Não é o diabo se levantando, não foi um espírito maligno que levou Jesus para lá. O Espírito de Deus conduziu Jesus para o deserto. Porque sim, o Espírito de Deus nos conduz para desertos. Eu quero convidar você para uma reflexão hoje. O Vagnão vai botar na tela aqui para a gente. Olha que menino esperto, ó. Aí, ó. Tá vendo? O que atrapalhava ele era o cabelo. Certeza. Eu queria que você dormisse nesse barulho. Um minutinho só. O que você não entrega para Deus, porque tem medo de perder o controle. O que é que você não entrega para Deus, porque você tem medo de perder o controle?
Aqui não, Jesus. É Senhor da minha vida, mas aqui não. Esse porãozinho aqui não. Deixa ele trancado, que isso aqui é comigo. Isso aqui pode deixar que eu resolvo. O pai tá um. Pode deixar. Pois é. O que é que você não entrega para Deus porque tem medo de perder o controle? Quem que está dirigindo sua vida, meu irmão? Você botou Jesus no banco do carona? Só para poder estar ali com você, para te proteger, para te ajudar quando você precisar, para ser o teu socorro ali na hora da angústia? Ou você sentou no banco do carona e entregou o volante para ele? Você quer Jesus com você ou você quer Jesus em você? Quem está dirigindo esse carro, meu irmão? Quem está conduzindo esse trem aí? Quem de fato é Senhor da sua vida? É você mesmo? Tem coisa que você não topa, né? Fala, não, isso aqui não, Jesus. Aí o Senhor está indo longe demais. Para de se preocupar com o diabo. Começa a se preocupar com você. Porque quem tem nos afastado de Deus não é o diabo, é a gente mesmo. Quem tem colocado a gente fora do caminho de Deus não é o diabo, é a gente mesmo. É a nossa sede de autonomia. É o nosso desejo de não depender de ninguém, de ser autossuficiente, de resolver os nossos problemas sozinhos, de achar que a gente não precisa do outro, de achar que você dá conta. Quem está te afastando de Deus não é o diabo. E olha que eu não sou advogado dele. Inclusive tem uma história que meu pai contava que eu achava bem legal. Ele falava assim, que o cara estava indo para a igreja, aí ele encontra um diabinho ali, um demoninho na calçada da igreja, assim, sabe, com cabeça baixa. E aí o cara para e fala assim, o que aconteceu, seu demônio? Que negócio é esse? Ele fala assim, esse pessoal aí, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Quem está te afastando de Deus não é o diabo. É o teu desejo de ser senhor da sua própria vida.
Você quer resolver isso aí sozinho? Não precisa. Sempre vai ter um irmão disposto a raspar a cabeça com você. Sempre vai ter. Você não precisa vestir uma armadura de forte e achar que você se banca. Não precisa. Bobagem, bobagem, bobagem. Está se enganando. Você não precisa achar que você se basta. Você pode compartilhar. Você deve compartilhar. Vença essa tentação. Fica de pé comigo um minutinho, vamos ter um minuto de oração. Vocês têm gostado dessas séries aqui de encontros com Jesus? Tem gostado? É gostoso, né? Refletir esses negócios assim esquisitos. É bom demais. E eu espero muito de todo o coração que tudo isso que a gente para aqui para refletir, que tudo isso encontre de fato um espaço em você. Senão vira só um, sei lá, um teatro. Nós estamos falando de um Cristo vivo. Nós estamos falando de transformações reais. Encontros com Jesus transformam. E talvez hoje seja a transformação mais dramática desses encontros que a gente vem compartilhando. Porque hoje tem a ver com o seu maior inimigo. Hoje tem a ver com você. O que é que você não entrega para Deus porque tem medo de perder o controle, de parecer fraco?